Bom, agora que a gente viu então a combustão e a oxidação em alcoóis, vamos falar um pouquinho sobre a oxidação em alcenos. O que nós temos aqui? A oxidação de uma ligação π entre carbonos, ela pode ocorrer de três formas. Uma ozonólise, uma oxidação branda e uma oxidação enérgica, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A ozonólise vai ser a oxidação usando o ozônio, certo? O O3. Reação entre o alceno e o ozônio. O que acontece? Quando você pega o alceno e reage com o ozônio, você forma o que a gente chama de ozoneto, que é esse cara aqui. Esse cara, em contato com a água, quebra essas ligações, ó. E a gente tem a formação de compostos, ó, que são ligações sobrando, tá, gente? Pode ser um aldeído ou uma acetona ou um aldeído. Isso vai depender do tipo de carbono que tem. E eu vou mostrar ali pra vocês. Então, aqui o que acontece? Então a gente tem uma quebra, observem, a gente tem uma quebra da ligação. E a formação, o dupla O, entra aqui, certo? A formação ou de um aldeído e de uma acetona, liberando água oxigenada. Aí você fala assim, João Vitor, o meio vai liberar peróxido. Peróxido é um agente oxidante. Por que o aldeído que é formado, que a gente acabou de ver, ele não oxida para formar um ácido carboxílico? Nossa, você tá com umas perguntas boas, hein? De novo. Forma um aldeído e a reação libera para mim um composto de um agente muito oxidante. Por que esse aldeído não oxida? João, então não estou entendendo. O zinco, ele é um excelente oxidante. Opa, ele é um excelente redutor. O que quer falar que ele é um excelente redutor? Quer dizer que ele sofre oxidação. O que acontece? Você colocar zinco no meio é garantir que qualquer excesso de peróxido, de ozônio que tiver no meio, vai lá, vai oxidar o zinco para não oxidar o seu aldeído. Então, como é que você vai fazer para obter então seu aldeído? Você coloca esse zinco justamente para ele oxidar e não consumir o seu aldeído e sua acetona. Uma curiosidade interessante. Para que usa o zinco aqui nessa reação? Usa justamente para evitar a oxidação do seu aldeído. É uma questão interessante. Então, olha aqui, ó. Menos conversa e mais aplicação. Eu tenho aqui esse alceno. Vou fazer então a ozonólise dele. O que acontece? Ó, macete. A ligação vai ser quebrada. E nos carbonos, ó, você vai adicionar o duplo O. Pronto. Então, ó. 1, 2. 1, 2. Dupla O. Aqui não tinha um hidrogênio? Então, ó. Formou um aldeído. Esse carbono aqui, só um sozinho, um carbono. Ele tinha 2 hidrogênios. Nele, você adiciona o dupla O. Não é só isso? Sim. Nesse caso aqui, eu tenho a formação de 2 aldeídos. Ué, mas como é que esses aldeídos não oxidam e vão formar o ácido carboxílico? De novo, tem zinco no meio. E o zinco é um excelente agente redutor. Logo, ele sofre oxidação. Se você está confundindo esses termos, dá uma olhadinha lá no módulo de Físico-Química que eu te explico isso aí melhor, lá no módulo de Eletroquímica. Beleza. Olha um outro exemplo. Aqui, ó. Ozonólise vai ter a quebra, dupla O, ó. 1, 2. 1, 2. Dupla O entra aqui. Aqui tinha um hidrogênio, não tinha? Então, ó, formou um aldeído. Agora aqui, ó, tem hidrogênio aqui? Não tem, porque esse carbono fazia 1, 2, 3, 4. Então, no lugar da dupla, a gente põe o oxigênio. Então, formou uma cetona. Então, o que eu quero que você entenda? Quando o carbono ele for terciário, forma cetona. Se ele for primário ou secundário, forma aldeído. Sobrou hidrogênio nele, ele vai formar aldeído. Então, o macete que eu sempre usamos na ozonólise tem a quebra. E na quebra mesmo, quebra essa ligação. E você vai colocar o O aqui. Só isso, ó. Quebrou e eu pus o O, tá vendo, ó? Quebrou e pus o O. Se tiver hidrogênios, é um aldeído. Se era carbono, carbono, dupla O entre carbonos forma uma cetona. João Vitor, você pode fazer mais um exemplo? Posso. Olha aqui. Faz a ozonólise desse cara. Pá! Quebrou. O que vai formar aqui? Um carbono, dupla O, hidrogênio, hidrogênio. Porque ele tem 2 hidrogênios aqui. E aqui, ó, vai formar, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E no carbono 1, 2 é onde estava a dupla. Então, põe o dupla O.
Belezinha? Agora a oxidação branda. Branda. De boa, devagar, tranquila. Geralmente feita em baixas temperaturas. Sem utilizar ácido. Geralmente no meio neutro. Ou talvez em soluções muito diluídas. O que acontece aqui? Aqui a oxidação branda também é chamada de dihidrogenação. Dihidroxilação, desculpa. Dihidroxilação porque você vai adicionar duas hidroxilas, você vai formar um diol. O que acontece aqui, ó? Quebra a dupla ligação e, ó, adiciona duas hidroxilas. Então olha que coisa fácil. Eu tenho aqui, ó, o ciclopenteno. Como é que eu sei, ó, que vai ser uma oxidação branda? Tá tendo uma oxidação, ele pôs um agente oxidante e ele colocou lá frio. Então ele está colocando um gelinho, uma temperatura bem baixa, bem tranquila. Opa, é uma oxidação branda, devagar, tranquilo. Então olha o que vai acontecer aqui, ó. Quebra a dupla, libera a valência aqui, libera a valência ali. E forma ali pra gente um diol. Certo? Uma coisa importante de vocês lembrarem. Ozonólise, eu formo aldeído e cetona. Certo? Quebra dupla, adiciona o oxigênio. Só isso. Quebra dupla, adiciona o oxigênio. Foi isso que a gente fez aqui. Pronto. Tá. Oxidação branda. Quebra dupla, adiciona duas hidroxilas em cada um e acabou. Acabou. Pergunta que cai no vestibular. Por que o aldeído não sofre oxidação, por exemplo, numa reação de ozonólise? Como é que você consegue produzir um aldeído ali, sendo que ele tem hidrogênios e esse cara pode sofrer oxidação igual a gente viu lá nos alcoóis? Porque o aldeído pode sofrer oxidação e produzir um ácido carboxílico. Ele não sofre oxidação porque justamente a gente coloca um zinco ali para oxidar e garantir que todo o excesso de ozônio ou de água oxigenada formada no meio foi utilizada. Belezinha? Agora, vamos falar um pouquinho da oxidação enérgica, que é colocar um reagente oxidante, colocar em meio ácido em elevadas temperaturas. Presta atenção no que vai acontecer. Bom, finalizando o módulo então, a reação de oxidação energética ou enérgica vai ser um alceno em meios violentíssimos, usando ali permanganato de potássio em meio ácido, usa também dicromato de potássio, que é esse cara aqui, que são agentes dicromato de potássio, isso. Que são agentes oxidantes extremamente fortes, certo? E, além disso, catálise ácida, elevadas temperaturas, então o trem é bruto. O que acontece aqui? VAP! Quebra da dupla ligação. Igual lá na ozonólise, vai quebrar. Então você vai rachar o seu composto. E aí o que você tem que pensar? Se era um carbono primário antes da formação, antes dessa quebra, vai formar CO2 e água. Se era um carbono secundário, forma ácido carboxílico. E se era um carbono terciário, forma cetona. Vamos ver essa ideia? Olha aqui, ó. Olha esse cara. Oxidação em meio ácido, enérgica. Vamos pensar. Esse carbono, ó, era um carbono secundário. E aqui, ó, um carbono primário. Pá! Teve a quebra. Tendo a quebra, esse carbono aqui vai produzir pra gente CO2 e água. Carbono primário. Esse carbono secundário, o que ele vai produzir pra gente? Ácido carboxílico. Então, ó, 1, 2. Então, vai produzir esse ácido carboxílico pra gente, ó. Aí você desenha um ácido carboxílico. Vamos fazer mais um exemplo. Olha esse cara aqui. Ó, antes de quebrar, esse carbono secundário. Esse carbono aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, terciário. Pá, quebrou. Carbono secundário, o que vai formar aqui? Ó, 1, 2, forma um ácido carboxílico. E um carbono terciário só põe dupla O, forma o quê? Uma cetona. Vamos fazer mais um exemplo. Olha esse cara. Não me mata, não. Pá, pá, pá. Benzeno não sofre oxidação. Olha, por que não? Porque ele quer continuar sendo benzeno. É estável. Logo, a oxidação não acontece aqui, acontece aqui. Então, pá, quebrou. Quebrou, o que aconteceu? Antes, isso aqui era o quê? Um carbono secundário. Isso aqui, um carbono secundário também. O que vai formar? Então, vamos lá. Aqui, eu vou pôr um dupla O, OH. Então, cuidado para não comer carbono, hein? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benzeno, mais um. Então, opa, ácido benzoico. Mais 1, 2,
ácido etanoico. Então, na oxidação enérgica, carbono primário forma CO2 e água. Por quê? Vai formar pra gente o ácido carbônico. Ele é instável, se decompõe liberando CO2 e água. Carbono secundário forma ácido carboxílico, quebrou a dupla, adiciona lá, dupla OH, sem medo de errar. Ó, carbono secundário, põe um dupla O e coloca um OH aqui. Sucesso, tá? Sucesso. E o carbono terciário forma uma cetona. Quebra, põe a dupla O. Belezinha? Com isso, finalizamos um puta de um módulo. Desculpa a palavra. Reunimos aí as reações mais recorrentes no vestibular. Espero que esse módulo tenha te ajudado, que você tenha feito aquele resumo. Não deixe, se você fez aquele resumo top, me marque no Instagram, hein? @JoãoVictor_Borges. Me marca lá para eu repostar. E meu sonho é ter um caderno organizado com resumos organizados. Quem sabe, né? Quando eu crescer. Mas enfim, finalizamos mais um módulo. Estamos quase terminando o curso Foco na Orgânica, hein? Falta pouco. Espero vocês no próximo módulo. Tchau, tchau, pessoal. Fizemos um bom trabalho. Fui!